desse projeto, Conferência de Mulheres, e acho que sou a mais abençoada, né? Porque a gente está sempre ouvindo, né, umas às outras e repetindo isso, e é muito bom, e nos faz lembrar o que o apóstolo Paulo disse, né? Disse, olha, eu não me canso de dizer as mesmas coisas para vocês, e é segurança para vós, né? Então, é bom estarmos ouvindo e reouvirmos e aprendermos umas com as outras, né? O nosso tema desse ano é um tema, como já foi dito, com certeza, muito especial. Eu bati nessa tecla com a Cibele para a gente falar sobre isso já há muito tempo, né? E, de fato, assim, nós temos muito aquela ideia de que eu sou minimamente modesta, né? Eu não ando vestida como as fanqueiras lá do Rio de Janeiro. Eu sou mais ou menos modesta, não acho que dentro do padrão da modéstia eu passo bem. Só que quando a gente começa a olhar para a Bíblia, a gente começa a perceber que, de fato, nós todos somos, de uma certa forma, apanhadas nesse tema, né? Se não é numa área, é em todas, mas nós temos, de fato, alguma dificuldade com a modéstia. O nosso tema é esse, né? A modéstia cristã, a modéstia da mulher cristã, um retorno cristão no agir, né? Um retorno à modéstia cristã, no agir, no falar e no vestir. Por que será que esse tema nos sugere um retorno? Conseguiriam pensar sobre isso? Por que a ideia de um retorno à modéstia cristã? Isso nos faz pensar assim, se é um retorno, é porque nós já estivemos lá de alguma forma, né? A gente retorna a um lugar de onde nós já estivemos. Em que momento nós estivemos dentro de um padrão de modéstia que somos, de uma certa forma, obrigados a retornar? Tá? Nesse momento não é para responder, é só para pensar, tá bom? Pois. Então, daqui a pouquinho você pode falar. Então, em que momento nós estivemos dentro de um padrão de modéstia que, de fato, nos obriga a retornar? Tá? Então, para pensar nisso, nós vamos dividir esse tema em só a introdução, né? Primeiro, pode passar aí, irmão, por favor. Numa questão de compreensão do que seria esse tema, que é o que nós estamos tentando fazer nesse momento, né? Perceber a questão do tema. Também nós vamos perceber algumas definições. Eu gosto muito de falar em definições, porque quando a gente entende o significado de uma palavra, a definição de um termo, isso nos esclarece muito, né? E vamos falar também de cosmovisão, rapidamente. Já foi falado aqui nessa tarde sobre a questão, né, de como nós vemos o mundo, a nossa ótica, o nosso óculos, né? Então, isso é muito importante a gente reforçar, e vamos falar um pouquinho mais sobre isso, e depois vamos falar especificamente sobre os desafios, né, do nosso assunto, que é a modéstia cristã, no falar, no vestir, como já vimos, né? A modéstia não está relacionada só especificamente com a maneira como nós nos vestimos, mas com todo o nosso modo de viver, com todo o nosso modo de agir, tá? Então, muito bem. Modéstia cristã, ela vem do Éden, tá? Então, essa ideia de retorno é exatamente porque nos reporta ao projeto inicial do Criador, quando Deus nos criou, né? O padrão de feminilidade, ele foi instituído por Deus na criação. Muitas vezes nós queremos romper com algumas leis, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que havia perdido um familiar próximo, e ele disse assim, olha, eu vou procurar um centro espírita porque eu quero me conectar com meu pai. E eu disse, você está vendo isso? Ele disse, fiz exatamente assim, peguei um papel e joguei. Falei, sabe o que é isso? É a lei da gravidade. Foi estabelecida por alguém. Tá? Deus estabeleceu essa lei. Rompe com ela. Ninguém é capaz de romper com a lei da gravidade, porque foi Deus quem criou. Então, por mais que nós, muitas vezes, queiramos inovar, atualizar, né, melhor dizendo, atualizar alguns temas, há leis, há princípios, há coisas que são, de fato, instituídas por Deus e nunca, jamais poderão ser rompidas. Né? Como, por exemplo, a lei da gravidade. Não adianta eu querer falar com quem já morreu, porque, biblicamente, a Bíblia diz que, após a morte, segue o juízo. Não é isso que nós sabemos pela palavra do Senhor? Então, qualquer mentira que se tenha falado contrário a isso é apenas mentira. Então, há um padrão,
a algo que foi criado por Deus, que Deus pensou para nós. Por favor, irmãozinho, dá um clique aí para mim. Obrigada. Então, lá no Éden, o Senhor Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Gênesis 1, 26, 28. Veja, nós temos aqui algo que foi o Senhor Deus quem disse, tá? Depois de uma sequência de haja luz, haja, né? O Senhor Deus, ele de fato criou, formou o homem e a mulher. Não dois homens, não duas mulheres, né? Isso a gente já sabe, um homem e a mulher. E então, tudo aquilo que já havia sido criado pelo poder da palavra de Deus foi sujeitado ao domínio do homem e da mulher para que eles pudessem governar. O Senhor Deus deu ao homem e à mulher autoridade para governar sobre a criação. Essa ordem de governo, ela não foi dada só para o homem, foi dada para Eva, foi dada para Adão. Ambos tinham responsabilidade com a ordem de Deus, tá? Então, por favor, irmãozinho, o Senhor deu ali um mandato. Ele disse, olha, sede fecundo, multiplicai, enchei a terra, dominai sobre a terra. Havia uma ordem, um mandato de Deus, e esse mandato de Deus exigia do homem e da mulher o quê? Obediência, submissão, humildade. Mas nós sabemos que num ato fatídico, né, o pecado entrou no mundo e o pecado, então, veio corromper a capacidade do homem e da mulher de cumprir o mandato de Deus. E o que aconteceu? Ao invés de obediência, entrou o quê? A desobediência. Ao invés de submissão, veio o quê? A insubmissão. Ao invés de humildade para com o Criador, entrou o quê? O orgulho no coração do homem de querer ser igual a Deus, né? A questão da vaidade. E então houve ali um rompimento, uma quebra de fato da relação do homem com Deus. E aquilo que era culto, que era comunhão, que era relacionamento, foi separado. E a Bíblia diz: nos vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus e encobre o seu rosto de vós. Então, temos esse rompimento. E aí, nós percebemos que, a partir daí, o coração do homem nasceu com essa complicação, né? Com essa característica muito peculiar para o pecado. Nós vimos um pecadorzinho aqui, ainda agora, rodando aqui, é um pecadorzinho, o Isaac, né? Ele pode não ser consciente dos atos dele, mas ele vai ficar um dia, porque é filho de Adão, primeiramente, veio de lá. Somos todos pecadores, né? Como tem uma música de um grupo cristão que eu gosto muito, que diz: todos nós temos guardamos esqueletos nos armários, e é verdade. Somos todos pecadores. E o Senhor Jesus, ele disse algo muito interessante. Ele disse que é do coração que procede os maus desígnios, os homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Então, o pecado, ele entrou e comprometeu exatamente isso, a nossa capacidade de obedecer a Deus. O pecado tirou de nós a bênção da submissão. Não me atirem pedra, é uma bênção, a submissão é uma bênção, é uma segurança, é uma proteção que Deus deu a nós, mulheres, tá? E ao invés de humildade, o pecado revelou em nós um coração orgulhoso, ególatra, um coração totalmente pretensioso, e é nesse coração pretensioso, ególatra, vaidoso, que nos faz perceber a distância da qual nós estamos da modéstia. Lembra que nós falamos isso? Nós nos distanciamos do padrão de modéstia, porque o nosso coração se manifestou exatamente um coração dominado, contaminado pelo pecado. Nós que somos mães, né? Temos aquele cuidado de dizer assim: olha, menina, eu sou mãe de 2 meninas, não anda com fulano porque é má companhia.
Às vezes é a minha filha que é má companhia para fulana, porque assim, os nossos filhos são pecadores e custa-nos a nós perceber isso, que eles são pecadores, né? E eles são pecadores por quê? Porque são nossos filhos, esquece. Nós nascemos pecadores, somos iguais a eles, tá? Então, quando Jesus ele falou do coração, né, do coração procedem os maus desígnios, ele tinha mesmo a intenção de estar falando de tudo aquilo que funciona no nosso exterior. Faz favor, querido irmão. Há um livro chamado Ídolos do Coração, que eu sugiro que quem puder ler esse livro é excelente, vale muito a pena, tá? Ele fala de 3 áreas de funcionamento do nosso universo interior, tá? Ele fala da mente, das afeições e da volição, tá? Então, a mente corresponde aos pensamentos, às crenças, às memórias, os julgamentos, a capacidade de discernir, a consciência, né? As afeições, os nossos anseios, desejos, sentimentos, emoções, fantasias. A volição tem a ver com as nossas escolhas e que também determina as nossas ações, né? Muito bem. Existem essas 3 áreas dentro do nosso coração, do nosso universo interior, tá? Mas nós não vamos considerar essas questões separadamente aqui. Nós tratamos elas como um todo, né? Sabemos que uma depende da outra, assim como os nossos órgãos, né? Quando nós falamos do cérebro, coração e pulmão, funcionam conjuntamente, assim também a nossa mente, as nossas afeições e a nossa volição, elas são coordenadas, trabalham conjuntamente, tá? Mas o que nos interessa falar e pensar sobre isso? Interessa-nos saber que o pecado afetou a nossa mente, tá? Afetou as nossas afeições, afetou a nossa volição. E, por isso, nós temos uma mente corrompida, nós temos afeições adoecidas e temos uma volição escravizada. Todos nós, infelizmente, estamos nessa condição, tá? Por isso, preciosas irmãs, nós precisamos retornar ao padrão que o Criador instituiu para nós, lá no princípio, lá no começo de tudo. Por isso, nós precisamos recomeçar. Então, por favor, irmão, nós vamos falar, então, do retorno. O que seria retorno, né? Vamos passar para a parte das definições. Retorno seria o ato ou o efeito de voltar. Quer dizer, eu estou indo e eu retorno, eu volto, né? Arrependimento, que é uma outra palavra que nós vamos estar falando, né, também aqui, significa também retornar, mudança de opinião, mudança de atitude. E é uma outra palavra que eu quero apresentar, talvez alguns já conheçam, é uma palavra um pouco usada porque ela é uma transliteração do grego bíblico, o grego koiné, que é metanoia. A palavra metanoia, ela tem um sentido um pouco mais aprofundado. Não é apenas um remorso, um sentimento. Na verdade, uma mudança de mente. E eu gosto muito dessa palavra porque ela dá uma ideia também dessa questão de cultura do céu, né? Eu trazer a cultura do céu para dentro de mim. Então, nós temos essa necessidade de retornar. Talvez a gente pense assim, retornar, eu nunca fui imodesta, eu nunca fui feminista, pera lá, esse negócio de feminismo não é comigo, não. Irmãs, na verdade, todas nós somos, de uma forma ou de outra, feministas. O feminismo é uma desgraça. E o feminismo não nasceu nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira onda. Nasceu no Éden, com a queda, com o pecado. E o feminismo, de fato, afetou-nos a todas nós. Porque o pecado afetou-nos a todas nós. O que interessa não é se somos ou não feminista, é o quanto do feminismo está em nós. O quanto dessa maldita ideologia, né, tem dominado e governado a nossa mente, a nossa postura, às vezes até a maneira como nós... Mas eu sou casada, eu sou heterossexual, eu tenho meu marido, eu sou submissa, eu sou crente. Mas, às vezes, até a maneira como nós tratamos o nosso marido revela o quanto nós temos de feminismo dentro de nós, intrínseco aqui, encravado aqui dentro do nosso comportamento, da nossa fala, né? E, infelizmente. Então, pensando na questão da metanoia, mudança, transformação de caráter ou maneira de pensar, mudança que resulta ou é motivada por algum tipo de
arrependimento, tá? Por favor, metanoia, então, era a palavra que essa palavra foi muito usada, né, nos evangelhos, e é quando falava, sempre relacionado ao evangelho, sobre o anúncio do evangelho, né? Lucas 3,3 diz, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de metanoia, né, de arrependimento, de batismo de mudança de mente para a remissão do pecado. Isso nos reporta esse texto que o apóstolo Paulo nos escreveu em 2 Coríntios 5,17, que diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, né? É novo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, é a metanoia, o evangelho, quando ele entra, como nós já vimos aqui, o evangelho é isso, é a beleza de Cristo que é substituído pela nossa feiura do pecado. Então, quando o evangelho entra no nosso coração, ele transforma, ele faz uma metanoia em nós, para que nós tenhamos agora uma cultura diferente, uma cultura do céu, algo que vem de Deus, né? Então, mudança de mente, mudança de fato de pensamento. Por favor, irmão, há um outro texto que fala de mudança também, né? E aí já não é a metanoia, é a metamorfose, que também tem muito a ver com o que nós estamos a falar nessa tarde. Paulo usou essa palavra em Romanos 12:2, que diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, a palavra metamorfose, ela tem esse sentido de mudança de forma, de estrutura, de transformação. Enquanto metanoia muda a mente, a metamorfose muda o meu exterior. Estão a ver onde eu quero chegar? Então, não adianta aquela história lá no Brasil, a gente dizia muito assim, Deus quer só o coração. Aí outros diziam, Deus é açougueiro, por acaso, para querer só o coração? Né? Deus, ele nos quer por um todo. Açougueiro é... Isso, exatamente. Então, Deus nos quer por um todo, tá? Ele quer... Se o meu interior sofreu a metanoia, o meu exterior vai sofrer a metamorfose. Isso é de fato. Até o Senhor Jesus Cristo diz que quem crê em mim, do seu interior, rios de águas vivas, né? É de dentro para fora. É a metanoia para que possa mudar aqui dentro, aqui fora também, tá? Então, queridas irmãs, perceberam tudo isso, né? Eu vou falar um pouquinho agora da cosmovisão, por favor, irmão. Então, eu quero trazer aqui uma definição rápida de cosmovisão, que está no livro de James Sire, que chama-se Dando Nome ao Elefante. Diz assim, cosmovisão é um compromisso, é uma orientação fundamental do coração. Eu adoro essa definição. Para mim, de todas que eu já vi, assim, para nos fazer perceber melhor do que seria cosmovisão, essa é uma das melhores, tá? Pode ser expresso por uma narrativa ou como um conjunto de pressuposições, suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou inteiramente falsas, que nos sustentam consciente, subconsciente ou consistente ou inconsistente sobre a forma básica da realidade e que fornece o fundamento sobre o qual nós vivemos, nos movemos e existimos. Irmãos, cosmovisão é aquilo pelo qual nós somos capazes de morrer. É o que nos move. Cosmovisão é a maneira, é a lente pela qual eu enxergo todas as coisas, tá? É como eu vejo todas as coisas. E você quer saber aonde os nossos filhos têm sido formatados numa cosmovisão puramente neoliberalista e dentro de uma ideologia do marxismo cultural? É na escola. Infelizmente, é lá onde eles estão sendo formatados. E quando você acorda um dia de manhã, você olha para o lado e vê um ser que você pariu, mas que não você, quem é essa criatura que está aqui dentro da minha casa? Porque a cosmovisão foi totalmente alterada e formatada a partir de princípios e valores que você não crê, que você não acredita. Tá? Então, a cosmovisão
é a orientação fundamental do coração. Cosmovisão é um compromisso que nós assumimos da maneira como nós interpretamos, vemos e vamos morrer por aquilo que nós acreditamos, tá? Então, veja bem, é importante falar sobre cosmovisão em se tratando de modéstia? Será que tem alguma coisa a ver? Acredito que sim. Veja, Gênesis 3,15. Lá em Gênesis 3,15, nós vemos que o contexto é após a queda, e Deus vai ter com Adão, né? E depois ele faz ali, anuncia o juízo dele sobre a serpente, sobre a mulher, sobre o homem, sobre a terra. Toda a criação, né? Todos os seres foram amaldiçoados por causa do pecado. E o que aconteceu, então? Deus disse que da semente da mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente. Naquele momento, o Senhor Deus estava dizendo que haveria uma guerra entre os descendentes de Deus e os descendentes e os filhos do diabo. Tá? Aqueles que seriam semente da mulher e aqueles que seriam descendentes da serpente. Tá? Eu não vou falar sobre isso, pastor depois trata melhor desse assunto, que eu não consigo, mas eu vou falar só o que nos interessa nesse momento. Tá? Veja bem, a rebeldia, a guerra, a luta entre os filhos da serpente e os filhos da mulher, os filhos de Deus, iniciou ali. E, a partir de agora, há uma guerra estabelecida, onde Satanás, a rebeldia do diabo, ela vai ser tão grande contra Deus, em que ele vai tripudiar sobre os filhos de Deus para desonrar a Deus. O objetivo do diabo é desonrar a glória de Deus. Ele quer roubar desde sempre a glória de Deus. E então, tá? Ele vai sempre lutar contra isso. Nós vemos um pouco mais fortemente isso quando nós vamos para o capítulo 6 de Gênesis, e depois as irmãs podem olhar isso melhor, tá? Ali, no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia diz que a semente, os filhos de Deus se misturaram com os filhos do diabo. E o que acontece? Por que isso? Exatamente, há um sincretismo maldito, onde essas duas descendências vão agora, né, se estabelecer, e Deus vai levantar um homem, onde vai haver, portanto, uma batalha ali, uma batalha histórica e cósmica, e Deus vai usar esse homem, que é chamado Noé, para garantir que a semente divina se perpetue, e essa semente é que vai trazer consolação para o mundo, porque é a promessa do Messias, do Salvador, aquele que viria para tirar o pecado do mundo. Então, o que isso tem a ver com cosmovisão? O que isso tem a ver com modéstia? Exatamente porque a compreensão, irmãs, dessas duas sementes, a compreensão dessa guerra, a compreensão de que nós não estamos aqui só porque sim, de que isso é uma famosa frase, né, que eu usei muito na minha adolescência, que era, tem nada a ver, é um engano. Não existe neutralidade, não existe nada que seja simplesmente segundo as intenções. Nós estamos inseridos numa guerra e onde tudo que permeia essa guerra é espiritual. Há uma guerra espiritual por trás de cada música, de cada livro, de cada série, de cada filme, de cada moda, de cada tudo. Há uma intenção dos filhos do diabo de dominar, de governar, de destruir os filhos de Deus para envergonhar o Criador. E nisso estamos nós inseridos, nossos filhos inseridos. Eu chamo a atenção das irmãs para essa guerra, que não é uma guerra simples. Não é algo que nos possa simplesmente nos fazer estar adormecidas. Precisamos. Exatamente, wake up. Eu ia usar isso. Tá? Então, o próprio Deus, ele plantou no nosso coração
essa ideia da eternidade. Martinho Lutero disse que no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem e colocou a eternidade no seu coração. Por essa razão, as nossas ações, elas são reações da nossa fundamentação teológica. Tudo que nós fazemos, falamos, tá? É aquilo que nós cremos, não existe neutralidade nisso, certo? E nesse sentido, irmãs, o nosso modo de vestir expõe a nossa confissão de fé. Eu visto o que eu creio. Cheguei longe, né? Mas é. Se tudo na minha vida é espiritual, se existe de fato algo, tudo que eu faço está relacionado com aquilo que eu creio, eu visto o que eu creio, tá? Mesmo que nós não tenhamos consciência clara disso, nós falamos, nós expressamos, nós vestimos o que nós cremos. Abrindo um parêntese rápido. Não está filmando, pois não? Não. Eu tenho uma cliente, eu trabalho com isso. Tá? Então não vou contar, não. Pode parar, irmão. É porque é de alguém, né? Faça favor, querido. Eu trabalho com estética.